Olá! E ontem foi publicada a Portaria 210, que revoga a Portaria 124, aquela que trazia aí um texto polêmico, onde previa aí interrompimento nas análises dos projetos que estavam aí nos municípios com restrição aí de distanciamento social. Essa portaria 210, ela traz aí um texto bastante diverso, o que já aí nos traz aí um certo alívio. Eu vou ler aqui para vocês o artigo 2º. Então, ele diz que serão priorizadas, e agora desta vez eles deixam mais, de uma forma mais explicada, que serão priorizadas e não interrompidas as análises, então serão priorizadas as análises das propostas culturais que não envolvam aglomeração presencial de pessoas, tais como, então, eventos virtuais, edição de livros e de obras de restauro e patrimônio histórico, museu e preservação de acervo. Então, essa portaria aqui, ela nos dá aí, então, um pouco maior tranquilidade, porque a gente sabe que a maioria dos projetos hoje estão trabalhando de forma virtual. Porém, aqui ela nos deixa ainda um pouco preocupados, porque muitos projetos que estão sendo aí, muitas propostas que estão sendo encaminhadas para o Ministério, ainda aí trazem uma expectativa já de algumas atividades poderem, que possam ser presencial, então já estão trazendo dentro dos seus planejamentos aí, lá no final do ano, algumas atividades presenciais, mas também com atividades virtuais. E aqui no artigo 3º, eles dizem que essas propostas que possam envolver aglomeração presencial serão analisadas posterior às propostas virtuais, que serão então as propostas priorizadas, desde que estejam, e aqui vem um ponto importante, desde que estejam acompanhadas de um termo de compromisso por parte do proponente de que ele irá readequar as suas propostas, aí adequando as medidas aí de cada, das suas localidades em relação aí o distanciamento social, a questão aí da pandemia. Então, ainda nos preocupa porque essas propostas que estão com planejamento, já pensando em alguma atividade presencial, e não somente esse ano, mas como tem proponentes, como eu mesma indico, que a gente seja antecipado, que a gente faça o planejamento com antecedência. Existem projetos que nós já estamos encaminhando para o ano que vem, para 2022, e esses projetos já prevê atividades presenciais. Então é claro que nós estamos aí dividindo os projetos, num primeiro momento virtual, num segundo momento presencial, mas já começando as atividades esse ano, então a nossa preocupação é que esses projetos não estão sendo analisados. É mais uma questão para a gente pensar, em conjunto aí com a comunidade cultural e o Ministério. A gente continua acompanhando, lembrando que essa portaria ela tem um prazo de vigência de 30 dias. Então aí a gente acompanha para ver o andar aí da análise dos projetos. A gente sabe que os projetos estão aí há um bom tempo parados, tem muitos que estão aí desde janeiro, fevereiro, com as suas análises interrompidas, mas a gente aí continua acompanhando. Um beijo e até o próximo vídeo.